Ok, pessoal, então vamos ao nosso summary de dezembro, né? Bom, primeiramente, algumas considerações aqui sobre a execução da questão, né? De uma forma geral, tá? Vamos lá. Primeiro, né? O edital, né? O edital, principalmente que tem vindo do IADES, né? Ele está colocando essa questão, né? No edital ele vem lá, né? Que você precisa fazer um texto, né? Um summary com 40%, né, com a extensão entre 40% e 60%, né, e 60% do original. Tá? Mas no comando da prova, né, eu já comentei isso em aulas anteriores, ele vem com o comando lá para você fazer a sua resposta up to 50 lines. Então, tem uma discrepância entre o edital, né, e a prova. Tá? Então, primeiro, né, você tem que se preocupar ali com 40%, né, a 60%, e você não tem certeza se 50 linhas, se você fizer até 50 linhas, vai passar de 60% do original. Né? Esse é um ponto que eu acho que o concurso precisa melhorar, ele precisa ajustar isso. Né? Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando aqui com uma noção em que funciona muito bem, de cerca de 30 linhas. Tá? E, enfim, como você trabalha, né, para ficar com a sua prova, né, para chegar com o seu texto lá nas 30 linhas, né? Todo esse processo, ele já começa com a marcação de um summary, né? Então eu fiz uma marcação aqui de forma, eu não, obviamente não contei palavras aqui, mas ela ficou a marcação com aparentemente 60%, né, das passagens do texto marcadas. Né? Eu vou explicar os critérios que eu utilizei para marcar. Inclusive, esse documento aqui, com essas marcações, com essas cores, eu vou deixar disponível dentro da plataforma Lume, junto com. Né? Você pode olhar abaixo aqui da aula, tem lá o original, sem marcação, para você marcar. A folha de resposta vai ter esse documento aqui, vai estar lá com marcações. Tá? Para você tomar como referência e ajudar nos primeiros passos. Mas eu vou explicar aqui quais são os critérios que eu utilizei e o que eu excluí e por quê. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Uma lógica bem simples é você marcar no texto. Né? Você já seleciona ali 60% das ideias, tá? Tem que ter um critério para isso. E depois aqui dentro desses 60% ainda tem outros procedimentos que você pode fazer. Né? Como você vai selecionar frases, né? Porque aquela frase ali contém uma ideia que é importante, né? Obviamente, eu tenho aqui o recurso, né? Durante os nossos estudos, nós temos o recurso do documento. Lá na prova você não tem. Mas você vai criar alguma nomenclatura, alguma, né, sinalização. Né? Então você pode marcar com um asterisco aqui no canto. Você pode marcar o início da sua marcação, onde ela começa aqui e onde ela termina, por exemplo. Né? Então, olha, eu vou trabalhar esse trecho aqui. Tá? Enfim, você pode usar setas aqui. Isso aqui pode realmente ir de cada um. Tá? O ponto onde você encerra. Essa questão, né, essa marcação que você vai fazer no momento da prova, você pode definir, né, o que fica melhor para você, o que você, né, tem maior costume de fazer. Tá? Mas o primeiro passo é esse, para você não ultrapassar, para você já ter essa segurança na prova. Você já pega o original, independente da questão, do tamanho do texto, e mesmo que visualmente ali, você pode até, talvez, correr, enfim, tentar contar por linhas e marcar por número de linhas, tá? É uma saída, mas você já marca ali 60%, porque o trabalho que você vai fazer em seguida já vai ficar menor do que 60%. E dificilmente você vai ficar com menos do que 40%, tá? Então no edital nós temos essa previsão, 40%, 60%, tá? Mas na prova ele vem somente assim, up to 50 lines. Então, de qualquer forma, sempre vai funcionar, tá? Sempre vai funcionar isso aqui. Se você fizer essa marcação, digamos que você pegar simplesmente isso aqui e copiasse lá.
dificilmente você passaria de 50 linhas, né? Dificilmente. Agora, é importante você escrever aqui na folha de resposta. Você pega a nossa folha de resposta, imprime, faz a resposta nela, né? Porque você vai perceber que ali você tem um, digamos, um determinado número de palavras por linha. E é importante você anotar sempre o seu número de palavras por linha. Você precisa ter essa média. Você não pode se surpreender com isso lá no concurso, ou chegar lá no dia da prova e contar esse número de linhas, tá? Então, faça essa contagem sempre, né? Não deixe lá para o dia da prova, tá? E aí você vai ter noção, uma noção melhor. Agora, 30 linhas é um bom número, né? Bom, eu fiz a contagem, né, do número de palavras, aí sim, eu contei palavra por palavra. Do padrão de respostas, né, do CACD, né, que o próprio IADES enviou, e o resumo, né, do IADES tinha exatamente 287 palavras. Então, isso aqui, né, é aproximadamente 30 linhas. Tá? Então, é aproximadamente 30 linhas. Para alguns pode ser um pouco menos, para outros pode ser um pouco mais de 30 linhas. Tá? Então, eu digo que 30 linhas, né, por volta disso, um pouquinho a menos, né, não muito menos de 25, não já pode ser um pouco arriscado, e um pouco a mais é excelente. Né? Porque você nem vai ficar curto demais, um texto curto demais, né? e, nem, e você nem vai ter um texto muito longo. Né? Porque isso também seria um problema. Um texto muito longo é um problema. Por quê? Se você passar muito de 30 linhas, né, vamos pensar pelo seguinte lado. A sua redação, ela tem já cerca de 50 linhas. Né? Ela vai ali, né, quase até 50 linhas. E se você escreve, né, um summary de 50 linhas, né, para uma questão que vale 15 pontos, né? Olha o problema. Né? O summary vale somente 15 pontos. A sua redação, né, ela vale 50 pontos. Tá? Então é diferente, é bem diferente. Você vai ocupar um tempo ali, uma energia para escrever muito para uma questão que vale somente 15 pontos. Tá? E outro problema, você não precisa, já que você não precisa de fato chegar até 50 linhas, quanto mais você escreve, mais você se arrisca. Você corre mais riscos. Tá? Então você tem que pensar por esse lado. Agora, a redação não. Se você escrever menos de 45, aí o seu texto vai ficar realmente com problema. O seu texto ele vai realmente ficar curto, vai faltar informação, não vai ficar um texto ali, digamos, né, num formato adequado, ele vai faltar. Agora, no summary, não. Tá? Então, esse ajuste é fundamental. Né? Vamos fazer aí esse trecho, né, com cerca de 30 linhas e vocês vão ter um bom tamanho, vai ficar um texto realmente satisfatório. Né? Então vamos lá, vamos às etapas agora. Né? Primeiro, eu costumo falar que nós temos as 5 etapas do summary. Né? A primeira é a leitura, né? Reading, ou seja, você precisa fazer um skimming do texto, você vai do início ao fim, não saia direto ali marcando enfim, fazendo as seleções, ou principalmente já resumindo, não faça isso, você precisa ter noção do todo, né, e marcar as informações depois, somente depois de você ter essa noção do todo. Então a primeira etapa é o skimming. A segunda é o search reading, que é quando você busca ideias, né? Então você vai marcar o texto ali de acordo com as ideias. O terceiro é o outline, né? Quando você cria um outline, você vai criar um novo esqueleto, né? Um novo esqueleto de texto, tá? Então vamos lá. One, skimming, ok? Então as estratégias de leitura aqui impactando, né, no nosso texto. Quem ainda não conhece as estratégias de leitura, elas estão, né, detalhadas ali no módulo 2 do curso Elementary, tá? Então, two, search reading, que é quando você seleciona, busca ideias, né? Search reading. Three, outline.
que é quando você cria uma nova estrutura de tópicos. Essa daqui, ela pode ser dispensável para quem está começando, tá? Quem está começando pode tentar fazer aqui uma redução das frases daqui. Agora, quem já está no nível mais avançado, seria interessante criar um novo esqueleto, como se fosse uma nova redação, passando as ideias para lá, somente as ideias principais, com palavras-chave, e aí você vai, enfim, criar um texto novo. Né? Seguir aqui as ideias, mas cria um texto novo lá. Mas isso é um ponto para quem está no nível mais avançado. Aqui eu sugiro que você faça uma intervenção direta nessas frases que foram selecionadas. Eu vou falar exatamente sobre essas intervenções. Então, depois do seu outline, o ponto é de fato aqui o 4, o writing. Você vai escrever mesmo ali. É o ponto da escrita. Né? E o 5, number 5, proofreading. É quando você revisa o texto. Essa etapa aqui, proofreading, ela existe em todo o processo de escrita, mas infelizmente no último concurso, quem, por exemplo, cortou uma palavra aqui na revisão e escreveu por cima, foi penalizado. Foram aceitos aqueles que cortaram a palavra e escreveram aqui na frente. Isso também é um outro ponto problemático, né? Um ponto problemático do concurso, pois isso tira a possibilidade de revisão. Depois de um texto pronto, você não pode revisar. Né? Então, isso foi lamentável. Esperamos também que mude, né, para o próximo concurso. Tá?